A beleza se infiltrou em cada canto do nosso Brasil. Ela não grita, sussurra, brota no sal do vento, no cheiro da chuva, no brilho que a manhã derrama sobre a água. Há lugares que parecem lembranças de um sonho bom. O mar que acalma, a serra que abraça, o cerrado que respira em silêncio, rios que deslizam como veias de luz por dentro da terra. Viajar aqui é mais do que mudar a paisagem, é mudar por dentro. É ouvir o país conversar com a gente, na língua das ondas, das folhas, das pedras e das nuvens. Se o novo te desperta, se o belo te comove, e se o mundo ainda te faz sonhar, inscreva-se no canal e vem sentir com a gente cada encanto que o Brasil revela. Porque no fim, não são só encantos pelo mundo, é o mundo nos encantando por dentro. E é por isso que a viagem continua, mesmo quando a estrada termina. Respira fundo, sente o sal no ar. Nosso primeiro passo é no azul absoluto, onde a luz vira água e a água vira céu. Fernando de Noronha, um pedaço do paraíso perdido no meio do Atlântico. Aqui, o tempo desacelera. O mar muda de cor a cada olhar. E o horizonte parece respirar junto com a gente. Aqui o tempo desacelera. O mar muda de cor a cada olhar. E o horizonte parece respirar junto com a gente. Entre encostas verdes e falésias douradas, o sol mergulha nas águas claras como se voltasse para casa. Golfinhos acompanham o movimento das ondas, e cada mergulho é uma oração silenciosa feita de sal e silêncio. Noronha não é só um destino, é um estado de espírito, um lembrete de que a beleza não se domina, se contempla, e que às vezes o verdadeiro paraíso é apenas o momento em que a gente se permite parar. Deixamos o som do mar para trás e seguimos para o coração da Bahia, onde o vento sopra histórias escondidas nas pedras. O Parque Nacional da Chapada Diamantina se ergue como um templo natural. Montanhas imensas guardam vales, rios e cachoeiras que parecem cair direto do céu. Lá do alto, o pôr do sol pinta o mundo em tons de ouro e laranja. E o silêncio das trilhas revela uma paz antiga, quase sagrada. No véu de noiva, a água despenca leve e infinita. No Morro do Pai Inácio, o tempo se dobra diante da imensidão. Caminhar por ali é sentir o pulsar de um Brasil profundo, intocado, onde o tempo se dobra e a natureza ensina o que é eternidade. A Chapada Diamantina é um mundo à parte. Montanhas que guardam segredos antigos, vales escondidos onde o silêncio parece ter peso, e rios que surgem do nada,
como se brotassem da própria imaginação da terra. E quando a imensidão da natureza se despede em silêncio, surge outro tipo de grandeza, aquela criada pelas mãos humanas, mas guiada pelo mesmo sopro divino que molda as montanhas. Do coração da Bahia, viajamos até o alto de uma montanha onde o céu parece mais perto. O Cristo Redentor, de braços abertos sobre o Rio de Janeiro, é mais do que um monumento. É um símbolo de fé, esperança e acolhimento. Lá de cima, a cidade se revela entre mar, morros e nuvens, como se o próprio horizonte se curvasse em reverência. Com seus 38 metros de altura, somando a estátua e o pedestal, o Cristo Redentor vigia o Rio de Janeiro desde 1931. Abraça a cidade com serenidade há quase um século, recebendo todos os anos mais de 2 milhões de visitantes. Lá do alto, o olhar do Cristo alcança o mar, a floresta e os arranha-céus. Um encontro entre o divino e o humano. Erguido em pedra-sabão, foi reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Um símbolo que não apenas protege, mas inspira. Você já conhece o Cristo Redentor? Gostaria de conhecer? Conta aqui nos comentários. De lá, seguimos rumo ao norte, onde o vento sopra entre dunas infinitas e o sertão encontra o mar. Em Santo Amaro, o tempo corre no ritmo do vento, e o silêncio parece ter som. O Rio Alegre desliza preguiçoso entre dunas e buritis, trazendo frescor a uma paisagem moldada pela areia e pela calma. A cor de suas águas lembra o tom do chá recém-feito, mistura de terra, folhas e mistério. É um lugar onde o olhar descansa e o corpo se rende à simplicidade das coisas. Quando o sol começa a se esconder, o dourado das dunas se confunde com o brilho da água, e Santo Amaro se revela como um refúgio que o mundo ainda não aprendeu a apressar. Vamos seguir nossa viagem para logo ao lado, onde se encontra um dos destinos mais apreciados do planeta. Os Lençóis Maranhenses são uma das maiores obras da natureza no Brasil. Um deserto que não é deserto, onde a areia e a água convivem como velhos amigos. Durante a estação das chuvas, as lagoas nascem entre as dunas e transformam a paisagem em um mosaico vivo que se reinventa a cada amanhecer. O vento sopra forte,
Muda o desenho das dunas todos os dias, como se o próprio tempo estivesse pintando o horizonte. Entre o silêncio e o som distante do vento, há uma sensação de estar em outro mundo, onde o corpo desacelera e a alma entende o significado da palavra imensidão. E quando o pôr do sol tinge as areias de ouro e cobre, a gente percebe que há lugares que não foram feitos para serem explicados, mas sentidos. No coração do Brasil, o Mato Grosso se estende como um tapete dourado sob o sol. Entre horizontes que parecem não ter fim, nascem as plantações de girassol e algodão, duas joias da terra que movem o campo e encantam o olhar. Durante a colheita, os girassóis transformam o cerrado em um mar amarelo, vibrante e vivo. Cada flor parece seguir o sol, como se a natureza, em silêncio, prestasse uma homenagem à luz. O algodão, por sua vez, reveste o campo de branco, lembrando nuvens caídas sobre o chão. O Mato Grosso é hoje o maior produtor de algodão do Brasil, responsável por mais de 70% de toda a produção nacional, exportando para mais de 60 países. São mais de 2,5 milhões de toneladas por ano. Um ciclo de trabalho que começa na terra e termina nos tecidos que vestem o mundo. O girassol, embora em menor escala, cresce como símbolo de renovação, e seu óleo, rico e puro, alimenta tanto o corpo quanto a economia. Mas além dos números, há poesia nesse cenário. O vento que balança os talos parece carregar histórias de quem vive do campo. Mãos calejadas, olhos esperançosos e um orgulho silencioso que floresce junto com a colheita. E assim, entre o dourado que se despede no horizonte e o branco que adormece sobre a terra, a estrada segue, levando a gente a mais um lugar encantador. Chegamos à Bahia, terra de alegria contagiante, dança e belezas únicas. O Pelourinho é o coração pulsante de Salvador, um labirinto de cores, tambores e memórias. Suas ladeiras guardam séculos de história, onde o passado e o presente se encontram em cada passo, em cada batuque que ecoa nas paredes antigas. Entre casarões coloniais e igrejas douradas, a vida acontece com a força do tambor e o sorriso aberto do povo baiano. Aqui, a herança africana vibra no ar, nas danças, nas roupas, nas rezas e nos sabores que enchem as ruas de alma e calor. Cada pedra conta uma história,
de dor, de fé e de resistência. Foi aqui que o Brasil aprendeu a transformar sofrimento em cultura e a fazer da música um grito de liberdade. O Pelourinho não é apenas um lugar, é um espírito que dança dentro da gente. As Cataratas do Iguaçu são o rugido mais poderoso da natureza brasileira. Um espetáculo onde a força da água se torna poesia em movimento. Formadas por mais de 270 quedas d'água, elas se estendem por quase 3 quilômetros entre o Brasil e a Argentina. E cada gota que despenca carrega séculos de história e encantamento. O som é ensurdecedor, mas há algo de sagrado nesse barulho, como se a terra estivesse respirando com intensidade divina. O vapor que sobe das quedas cria um arco-íris permanente, um milagre visível para quem acredita na beleza do impossível. Todos os anos, mais de 2 milhões de visitantes chegam até aqui, vindos de todos os cantos do planeta. E não é difícil entender o motivo. Ver o Iguaçu de perto é sentir a própria força do mundo pulsando diante dos olhos. E você, já viu e ouviu de perto essa maravilha do nosso planeta? Gostaria de conhecer? Comenta aqui nos comentários. Em Porto de Galinhas, o mar parece pintado à mão. As cores se misturam entre o verde, o azul e o transparente, como se cada onda fosse um traço de aquarela em movimento. As piscinas naturais, formadas entre recifes de corais, revelam um universo silencioso de peixes coloridos e reflexos hipnotizantes. Quando a maré baixa, o chão vira espelho, e o céu se reflete sobre a água, confundindo o que é cima e o que é fundo. Entre um mergulho e outro, há sempre um instante de contemplação. É quando o vento sopra devagar, e a gente percebe o quanto a vida pode ser simples. Em Porto de Galinhas, tudo convida à calma. O barulho das ondas, o brilho da areia molhada e aquele sentimento raro de estar exatamente onde deveria estar. Vem com a gente. A estrada agora nos leva rumo ao sul, até a terra onde o vento é frio, o coração é quente e a tradição é vivida com orgulho. No Rio Grande do Sul, cada gesto tem história. Aqui, o amanhecer começa com o chimarrão passando de mão em mão, e o tempo parece mais calmo, mais humano. Os sons das cavalgadas ecoam pelos campos, lembrando que o gaúcho não caminha, ele cavalga com o horizonte.
Nas festas de galpão, a música da gaita e do violão se mistura à dança das prendas e peões. É a alma viva de um povo que celebra a vida simples com alegria e respeito pelas suas raízes. E quando chegamos a Itaimbezinho, a natureza mostra sua própria imponência. As paredes do cânion se erguem verticais, como muralhas de pedra guardando segredos antigos do sul. E ao olhar para aquele abismo de beleza, a gente entende o que move o gaúcho: o amor pela terra, a coragem diante da vastidão e o orgulho de pertencer a um lugar onde o céu parece tocar o chão. Em São Joaquim, o frio chega primeiro, o vento sopra cortante e os campos acordam cobertos de branco, como se o inverno tivesse bordado a paisagem com fios de neve. Mas, quando a neve se despede, a natureza veste outras cores. É tempo de cerejeiras e macieiras em flor. São Joaquim é o coração da produção de maçãs no Brasil. Um trabalho que combina paciência, solo fértil e mãos calejadas. Mais de 200.000 toneladas saem daqui todos os anos, levando o sabor da Serra Catarinense para todo o país. Entre as plantações e as vinícolas de altitude, a vida segue num ritmo tranquilo. O fogo aceso nas lareiras, o vinho que aquece a alma e o céu que muda de cor a cada estação, tudo aqui convida à contemplação. E quando o frio corta o ar e a neblina cobre as montanhas, é hora de seguir viagem pela estrada que parece ter sido desenhada por um artista. A Serra do Rio do Rastro. De longe ela se revela, uma fita sinuosa costurada entre penhascos, com curvas que desafiam o equilíbrio e a coragem de quem a percorre. São mais de 200 curvas em poucos quilômetros, e cada uma delas mostra um novo rosto da serra. Ora selvagem, ora suave, mas sempre grandiosa. Do alto dos mirantes, o vento sopra forte, trazendo o cheiro da terra molhada e o som distante das cachoeiras. Lá embaixo, o vale parece não ter fim, uma pintura viva de verde, pedra e nuvem. É o sul do Brasil mostrando em silêncio que a beleza não está só no destino, mas também nas curvas que nos fazem respirar mais fundo. No coração do Atlântico Sul, Abrolhos se ergue como um jardim submerso de cores e vida. É o primeiro parque marinho do Brasil, um santuário onde o oceano se revela em sua forma mais pura.
Entre as fendas e jardins de coral, nadam peixes coloridos, tartarugas marinhas e arraias que se movem com elegância serena, enquanto cardumes inteiros dançam em sincronia, refletindo a luz do sol que desce pelo mar. Mas é entre os meses de julho e novembro que Abrolhos se transforma em palco de um espetáculo raro. As baleias jubarte chegam do frio da Antártida para se reproduzir e amamentar seus filhotes nas águas quentes do Brasil. Elas emergem com suavidade e, quando saltam, parecem desafiar a gravidade, levantando colunas de água que brilham como cristal ao sol. É impossível não se emocionar diante de um animal tão imenso que, mesmo com toda a sua força, move o mundo com delicadeza. Acima do mar, gaivotas circulam entre as ilhas rochosas, onde a vida também floresce em equilíbrio com o vento e o sal. Abrolhos é um lembrete de que a natureza, quando livre, encontra sua própria forma de harmonia. O Pantanal, a maior planície alagada do planeta, respira ao ritmo das cheias e das secas. Quando a água sobe, a vida se espalha. Quando recua, revela trilhas, pegadas e histórias escritas na lama. É aqui que a natureza se mostra sem filtro, imensa, próxima, inevitável. Entre capões e vazantes, surge o tamanduá-bandeira. Solitário, elegante, varre o chão com o focinho alongado, abrindo formigueiros e cupinzeiros como quem folheia um livro antigo. Depois de cerca de 190 dias, nasce um único filhote, e por quase um ano ele viaja no dorso da mãe, camuflado no manto listrado que confunde os olhos dos predadores. Nos rios largos, a voz é da ariranha, a maior das lontras. Famílias patrulham as margens, assobiam, estalam, mergulham em sincronia, defendem território, pescam com precisão e, mesmo em bando, vigiam onças e jacarés que partilham o mesmo domínio líquido.
Sob a película escura da água, repousa o jacaré do Pantanal. 30 anos de selva cabem no olhar imóvel que vigia o barranco. Caçador oportunista, aceita o que o rio oferece: peixes, aves, pequenos mamíferos. E em tempos magros, arrisca-se até aos filhotes de capivara. O jacaré do Pantanal é também um dos grandes engenheiros silenciosos desse ecossistema. Durante a seca, quando as lagoas evaporam e o barro racha, ele cava pequenas poças, os refúgios de estiagem, que se tornam abrigo para peixes, anfíbios e outros animais. E elas estão por toda parte. A capivara, maior roedor do mundo, fazendo da água o seu quintal. Carrega o dia com calma, permite que aves pousem e curem sua pele, multiplica a vida em ninhadas de 2 a 8 filhotes, que já nascem prontos para nadar. Raramente está sozinha. Vive em grupos que podem ultrapassar 20 indivíduos, liderados por uma fêmea dominante. Com um sistema social cooperativo, compartilham vigília, cuidado com os filhotes e até momentos de descanso nas margens. Entre um banho e outro, comunicam-se por assobios suaves e estalos quase musicais, como se o próprio rio falasse através delas. É um retrato da harmonia pantaneira, onde cada vida se move em compasso com a outra. Maior felino das Américas, a onça-pintada, aqui ela se especializou em silêncio e água. Não teme o rio, usa-o. Espreita das árvores, mede a corrente, calcula o fôlego da presa. Uma capivara desatenta, um golpe preciso, a força que afunda e some no remanso. No Pantanal, a onça encontra abundância e espaço, e nós, a certeza de que ainda existem lugares onde a vida manda. A onça-pintada é mais do que um predador. É o espírito do Pantanal em forma de carne e silêncio. Cada passo que ela dá deixa a marca de um equilíbrio antigo, onde caça e vida coexistem em respeito mútuo. Seguimos nossa viagem até a floresta amazônica.
no Amazonas. A Amazônia é o pulmão verde do planeta. Um oceano de árvores que respira, pulsa e cria vida em cada centímetro de terra e de água. Aqui, o tempo não é medido em horas, mas em batidas de chuva, em voos de pássaros, em trovões que se misturam ao canto das cigarras. Caminhar por essa floresta é como entrar em um outro mundo, úmido, denso e infinitamente vivo. Nas copas mais altas, a luz se filtra em feixes dourados, revelando o palco onde vivem os macacos e o minúsculo sagui pigmeu, o menor primata do planeta. Em meio às sombras úmidas, as preguiças descansam, imóveis, com um sorriso calmo que parece zombar da pressa humana. Vivem penduradas nos galhos grossos, envoltas em musgo e silêncio. Descem ao chão apenas quando precisam, e mesmo assim, com uma serenidade que transforma cada gesto em poesia. São mestres da economia de energia e da arte da paciência, como se conhecessem o segredo de um tempo mais sábio. Pelas margens caminha a anta, o maior mamífero terrestre da floresta. Cautelosa, tímida e essencial, ela dispersa sementes por onde passa. Sem saber, planta o futuro da própria mata. Cada passo seu é uma semente lançada. Cada mergulho no rio é um lembrete de que a vida, aqui, se repete e se renova em ciclos infinitos. Nas copas das árvores, o tucano-toco surge como uma pintura em movimento. Seu bico alaranjado parece acender entre as folhas, refletindo o sol que atravessa a mata. De galho em galho, ele observa, curioso, atento. É um mensageiro do equilíbrio. Alimenta-se dos frutos, espalha as sementes e, com isso, planta o futuro da floresta. A cada voo, o tucano lembra que até o menor gesto aqui tem propósito. Apesar do tamanho do bico, ele é leve como o ar, feito de uma estrutura porosa, perfeita para voar com graça e precisão em meio ao verde infinito da Amazônia. E de repente, o céu se transforma num espetáculo de cores e sons. As araras, azuis, vermelhas, amarelas, riscam o horizonte como pinceladas vivas no ar. Voam em pares, sempre juntas, unidas por um laço que atravessa toda a vida.
adoram frutas maduras. E poucas cenas são tão vivas quanto ver uma arara saboreando uma manga, sujando o bico colorido de néctar e alegria. As araras são também a alma social da floresta. Vivem em bandos barulhentos, cheios de risadas e chamados que ecoam por quilômetros, como uma festa constante no ar. Quando o sol se despede, voltam aos mesmos galhos onde nasceram, fiéis às raízes, aos parceiros e à mata que as acolhe. O íbis escarlate é mais uma das joias mais radiantes da Amazônia. Com penas vermelhas tão intensas que parecem incendiar o céu ao entardecer, ele transforma qualquer paisagem em espetáculo. Sua tonalidade vibrante vem dos carotenos presentes nos pequenos crustáceos e frutos de que se alimenta, um presente da própria natureza. E quando pousa, em silêncio, entre o verde da mata e o dourado da luz, o íbis parece lembrar que a Amazônia não precisa de artifício algum para ser arte. As árvores da Amazônia são colunas vivas que sustentam o céu, raízes que bebem a terra e copas que tocam as nuvens. Elas conversam entre si em silêncio, trocando vida por meio do solo, como se a floresta inteira respirasse em uníssono. Os cipós se entrelaçam pelas árvores como veias que ligam cada parte da floresta, conduzindo um pulso invisível de vida e umidade. Juntos, troncos e lianas formam uma rede tão densa que parece sustentar o próprio ar. Um labirinto vivo onde o tempo se move devagar. E assim, entre o canto das araras e o silêncio profundo das árvores, a floresta se despede em murmúrios e cor. Seguimos adiante, levando no olhar o verde que nunca mais sai da alma. Chegamos em Paraty, Rio de Janeiro. Entre o mar e a montanha, Paraty é um suspiro do tempo que não passou. As ruas de pedra guardam passos antigos, histórias contadas em cada esquina, vozes que ainda ecoam dos tempos do ouro e das caravelas.
As casas coloniais, com suas janelas coloridas e portas simétricas, parecem sorrir para quem passa. Não há pressa. Aqui, o relógio é o sol que se reflete nas fachadas brancas e nas águas calmas do porto. Pintores, músicos e artesãos convivem com o som distante dos sinos das igrejas, transformando a cidade em um grande cenário vivo. E quando a noite chega, o brilho dos lampiões devolve à cidade o encanto de séculos atrás. As pedras molhadas reluzem, as conversas ecoam suaves nas varandas, e a brisa traz o cheiro da canela e do café das casas antigas. Paraty dorme com os pés na areia e o coração no passado, um lugar onde o tempo não se perde, apenas muda de ritmo. E assim seguimos viagem, deixando para trás as luzes refletidas nas águas tranquilas e levando conosco a certeza de que há lugares que não se visitam apenas com o olhar, mas com a alma. No coração do Brasil, a Chapada dos Guimarães se ergue como um livro aberto escrito em pedra e vento. Suas falésias guardam milhões de anos de história geológica, moldadas pela força da chuva e pelo silêncio do tempo. Diante delas, o olhar se perde e o corpo se cala. É como se o mundo ali respirasse mais devagar, em respeito à grandeza da terra. Nas trilhas, o som do cerrado se mistura ao canto dos pássaros e ao farfalhar das folhas secas. Cada passo revela um novo mirante, um novo respiro, uma nova cor. A vegetação se agarra às rochas, desafiando o calor e o vento, mostrando que a vida encontra caminho até nas fendas mais áridas. Há quem diga que a Chapada é o ponto onde o céu toca a terra. É o tipo de beleza que não precisa ser explicada, apenas sentida. E quando o silêncio toma conta, o vento sopra suave pelas encostas, ecoando como um sussurro antigo. É a voz da própria natureza lembrando que o tempo humano é pequeno diante da eternidade do chão. Há lugares que não precisam de pressa, nem de planos, só de silêncio, mar e alma leve. São Miguel dos Milagres é um desses refúgios. Um pedaço do litoral alagoano, onde o tempo se dissolve nas marés, e o barulho mais alto é o som do vento brincando com os coqueiros. Aqui, o oceano tem voz mansa e o horizonte parece não ter fim. As águas mornas e transparentes formam piscinas naturais em plena maré baixa. Entre corais coloridos e peixes curiosos, o mergulho se torna um reencontro com o essencial. Não há grandes resorts, nem multidões, só jangadas que flutuam lentas, levando pescadores, histórias e sonhos. É o tipo de mar que conversa com quem chega e ensina a ficar. São Miguel dos Milagres é mais do que um destino. É um estado de espírito, um convite à calma, ao riso fácil e à beleza que só existe quando o coração desacelera. E assim, com o sal ainda na pele
e o som das ondas no pensamento, seguimos viagem, levando conosco a lembrança de que a felicidade, às vezes, cabe dentro de uma maré mansa. No alto da Serra Catarinense, onde as nuvens tocam o chão e o vento fala com voz antiga, está o Cânion Espraiado, uma das paisagens mais impressionantes do Brasil. A estrada até lá é quase uma preparação espiritual. Curvas, silêncio e uma imensidão verde que cresce a cada quilômetro. É como se o mundo fosse ficando mais leve e o horizonte mais profundo. Quando o cânion se revela, o olhar precisa de um instante para acreditar. As escarpas verticais se estendem por quilômetros, moldadas pela força da água e do tempo. Lá embaixo, o rio serpenteia entre paredões e mata densa, lembrando que tudo o que parece imóvel já foi movimento um dia. O som do vento preenche o vazio. Não há ruído humano que ouse competir com ele. É um lugar para sentir o tamanho da própria pequenez e a grandeza do que é intocado. Quem chega ao espraiado entende que não se trata apenas de um mirante, mas de um encontro entre o céu e a terra, o silêncio e o som, o humano e o eterno. Jardim Botânico, Curitiba, Paraná. No coração de Curitiba, o Jardim Botânico floresce como um oásis urbano onde a natureza e a arquitetura se abraçam. A famosa estufa de vidro, inspirada nos palácios de cristal europeus, se ergue como um símbolo da cidade. Leve, transparente, refletindo o céu paranaense em suas cúpulas. Ao redor dela, caminhos geométricos e jardins floridos convidam a caminhar sem pressa, respirando o perfume das flores e o frescor das manhãs curitibanas. Cada passo ali é uma pausa no tempo, um convite silencioso para desacelerar e simplesmente existir. O vento se mistura ao canto dos pássaros, e a sombra das árvores cria refúgios de calma em meio ao movimento urbano. Famílias, fotógrafos e viajantes dividem o mesmo cenário, encantados com a harmonia entre o verde e o concreto. O Jardim Botânico é mais do que um ponto turístico. É uma lembrança viva de que até nas grandes cidades, o coração da natureza continua batendo forte. E assim, entre flores e vidro, a cidade respira, lembrando que até o concreto pode florescer. Viajar pelo Brasil é mais do que cruzar quilômetros de estrada, é atravessar sentimentos. É perceber que cada canto desse país guarda um pedaço de nós. O som da infância, o cheiro do café coado, o sorriso que acolhe mesmo sem palavras. Das montanhas do sul às águas do norte, o Brasil não é um destino, é um espelho. Cada paisagem reflete o que somos, fortes, diversos e cheios de vida.
Se você se encantou com essa viagem pelo Brasil, deixa o like, se inscreve no canal e continua embarcando com a gente nas próximas viagens. Nos lugares onde o tempo parece parar, encontramos o que o mundo anda esquecendo: a calma, o silêncio, o simples. Nas praias, o vento sopra promessas. Nas serras, o frio traz lembranças. Nas chapadas, o horizonte ensina a olhar mais longe. E em cada rosto, em cada gesto, há uma história sendo contada. Histórias que o tempo não apaga, apenas amadurece. Foram dias de sol e chuva, de estrada e travessia, de alma aberta e coração desperto. Em cada parada, um reencontro. Com a terra, com a gente, com aquilo que verdadeiramente importa. Porque o Brasil é feito de contrastes que se completam. O sertão e o mar, o silêncio e o batuque, o agora e o eterno. E no meio de tudo isso, nós seguimos descobrindo que os encantos pelo mundo às vezes estão bem aqui, nas curvas do nosso próprio país, nos olhos de quem encontramos, na beleza que insiste em florescer mesmo quando o mundo parece cansado. Então que venham outras viagens, outros caminhos, outras histórias para contar. Que a gente siga com o coração curioso, com o olhar desperto e com a alma leve, porque o verdadeiro mapa é aquele que a gente desenha dentro da gente. E cada passo, cada descoberta, é um lembrete silencioso de que o Brasil é infinito em suas formas de tocar o coração. E agora, encerramos nossa viagem de hoje, levando com a gente lembranças inesquecíveis. Até a próxima viagem.